A forma mais econômica de alimentar os ruminantes é por meio do fornecimento de forragem de qualidade. Melhor ainda é quando o animal é mantido a pasto e, hoje em dia, a ideia de que a pastagem deve receber os cuidados de uma cultura de cereal ganhou força entre os agropecuaristas. Para a escolha de uma forrageira, uma série de fatores deve ser levada em consideração. É importante saber o objetivo da pastagem, para qual animal se destina, resistência à seca, pragas, doenças e facilidade de pastejo. A escolha da pastagem vai também de acordo com o sistema de produção. Vamos considerar que, vamos comparar então as pastagens com carros, né? Então, uma mombaça seria uma Ferrari e uma braquiária, dependendo da braquiária, seria um Gol 2.0. Então, tudo depende do que ela responde, do que ela produz com a adubação. Então, a pastagem que mais se adapta à minha necessidade, à minha realidade, à produção que eu quero, é o mombaça. De maneira geral, as forrageiras usadas para formar pastagens nas regiões tropicais são de qualidade inferior às que são utilizadas em regiões de clima temperado. No entanto, para a produção de leite, têm sido relacionados resultados satisfatórios em pastagens de gramíneas tropicais, encontrando-se dados de produção de quase 9 toneladas por hectare durante o ano. Mas a produção vai depender do manejo do rebanho e da pastagem. As forrageiras tropicais têm, em média, digestibilidade inferior a 65%, sendo que o ideal seria a forragem ter valores acima desses observados. É importante lembrar que o emprego das técnicas de manejo correto são indispensáveis. As ações para corrigir e adequar a fertilidade do solo para a formação da pastagem garantem um bom estabelecimento e a longevidade da cultura. A correção do solo assume papel muito importante quando vai cultivar-se leguminosa, principalmente quando entende-se que o calcário pode ser fonte de cálcio e magnésio. A pastagem, na realidade, ela é permanente. Então, o objetivo dela é você feita uma vez e ela, para sempre, ela durar. Mas você tem que manter os cuidados, fazer as adubações corretas, as correções de solo na nossa região, é preciso fazer essas correções e plantar na densidade correta, com semente de qualidade. E você fazendo isso, você elimina, poder estar esperando o capim sementear para ele aumentar a densidade. O correto é plantar bem a primeira vez. Grande parte do Brasil tem uma estação de produção intensa de forrageiras, que compreende a cerca de 180 dias. O restante do ano caracteriza-se por um baixo crescimento natural das plantas em função da queda da temperatura e das precipitações pluviométricas. Em função da característica climática do país, é necessário intensificar a produção da estação de crescimento e, neste caso, a adubação nitrogenada assume papel de destaque. Um dos grandes tabus em relação a pastagens é que, após o plantio, deve-se esperar o capim sementear para fazer o primeiro pastejo. Muitos pecuaristas não gostam dessa fase da pastagem, por diminuir significativamente a quantidade proteica do capim, mas ela é inevitável. Bem, existe um mito na nossa pecuária que muitas pessoas fazem, é deixar o capim crescer para ele insementear, né? Então, na realidade, isso nada mais é que mito. As pastagens, elas já precisam ser formadas com qualidade, com a densidade de pasto, com a quantidade correta, ficando desnecessário a questão da semente. Tá? Uma segunda ideia é que a pastagem ela sempre vai ter a semente dela. Isso é para a sobrevivência, independente do tamanho. Após o dia 21 de março, onde muda a estação e os dias começam a diminuir,
né, e começam a ficar aproximadamente os dias iguais à noite, ele nota que é o fim do ciclo. Então o capim, ele estando pequeno ou ele estando grande, as sementes virão. Tá? Porém, há uma desvantagem para o pecuarista, que o capim, para ele colocar essas sementes, para ela amadurecer, ele gasta energia. Então isso ele vai diminuir a qualidade da nossa pastagem. Então, na realidade, na pecuária que a gente busca, a semente do capim ela vem a atrapalhar, a diminuir a qualidade. É um período que, se nós pudéssemos que não existisse, seria melhor para a nossa pecuária. A desigualdade de pastejo é resultado da germinação das novas sementes e das touceiras menos formadas por alguma deficiência no solo. O ideal é que o pasto seja uniforme desde a saída e que seja colocado no primeiro pastejo um lote grande de animais, o suficiente para despontar o capim de maneira uniforme. Depois, dê o descanso adequado em cada piquete para abrir as touceiras. A partir dessa época que a pastagem começa a produzir menos, então obrigatoriamente você ou diminui a quantidade de animais por hectare, ou então você aumenta um pouco na quantidade de proteinado no coxo, né? Então você pode organizar a lotação da fazenda, aumentando a quantidade de comida no coxo, considerando que a diminuição da lotação não seja tão grande. É uma lotação fácil de ser ajustada. Aqui você tem em média aí 1.200 animais. Eles se alimentam a pasto até quando? Esses animais que estão a pasto, eles continuarão a pasto até meados de junho, ou dependendo da chuva. Enquanto houver pasto de qualidade e produção de pasto com qualidade, eles ficarão a pasto.